E antes de continuarmos o nosso bate-papo, gostaria de agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem para conhecer toda a linha de produtos www.segmagem.com.br. E voltamos aqui com o Luiz Ricardo. Um prazer recebê-lo. Igualmente estar aqui com você, Kátia. Adorei falar sobre o Egito porque eu amo aquela civilização. Mas não podemos deixar de falar de outras civilizações tão importantes quanto o Egito, não é? Sim. Os sumerianos, por exemplo, uma marca. Bom, os sumerianos, eles falam dos Anunnaki, né, que seriam deuses que teriam visitado aquela região. Está registrado, né, nas antigas tradições sumerianas que os Anunnaki teriam sido os responsáveis para a evolução de um ser primitivo que teria dado origem ao ser humano. A civilização sumeriana, qual a ligação deles com os ETs? Bom, os sumerianos já têm em seus registros o contato com seres chamados Anunnaki. Né? Seriam seres que teriam vindo do espaço e teriam criado, a princípio, a raça humana como uma raça escrava para trabalhos. E dessa evolução desses seres primitivos teriam se originado o ser humano. Então as pinturas rupestres nas cavernas têm tudo a ver com isso? Não, as pinturas rupestres seriam anteriores. Anteriores aos sumérios. A civilização suméria teria surgido na faixa de 4 a 5 mil anos antes de Cristo. As pinturas rupestres variam de 15 a 30 mil anos antes de Cristo. E qual civilização que é responsável por estas pinturas? Nós temos vários grupos, que nós temos pinturas rupestres na Europa, no Vale de Valcamonica, na Itália. Nós temos pinturas rupestres no Líbano, nós temos pinturas rupestres na África. Quer dizer, nós temos vários povos. Deixa eu te colocar a seguinte condição, Kátia. Deuses das estrelas são comuns praticamente a todas as civilizações humanas do passado. Sim, porque todos falam, né, de seres assim, essas ligações. Sim. Então as pinturas rupestres foram feitas por tribos, não seriam nem povos, seriam tribos primitivas que viam a atividade daqueles seres aqui, né, aqueles veículos extremamente avançados e consideravam aqueles seres deuses. Conversando em off, fora do programa, aqui com uma amiga que eu fiz agora, nós estamos comentando um caso ocorrido na Nova Guiné. Né, na Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estavam lutando pela posse das ilhas e, curiosamente, Kátia, os americanos fizeram uma base no sudeste da ilha e os japoneses a nordeste da ilha. Então, o que acontecia? Eles faziam missões de bombardeio. Um bombardeava o outro, literalmente. Tá? E uma tribo que estava próxima à base americana, né, ficou impressionada com aquilo, Kátia, porque eles viam aqueles homens louros, altos, brancos, com um poder de destruição fantástico. Eles não precisavam matar animais para comer a carne, eles não precisavam da pele para vestir, nem nada. Tinham o poder de voar e tinham uma capacidade muito além do que eles poderiam imaginar. Quando a batalha pela posse da ilha terminou, né, eles criaram feitiços na forma, ou totens na forma de aviões, para que aqueles deuses retornassem novamente até eles. Muito interessante. Tá? É um paralelo bem interessante isso que ocorreu. Com certeza. E os maias? Os incas? É bem curioso, né, que a Colombo, quando se dirigiu da Europa ao continente americano, quando ele chegava ao continente norte-americano, ele relata, está no diário de bordo do navio, que ele viu uma esfera de luz sair do mar. Essa esfera de luz circundou a sua nau 3 ou 4 vezes, retornou para dentro do oceano. Hoje nós chamamos isso de OSNIs, ou objetos submarinos não identificados. Então, sim, Colombo, antes de chegar aqui, já teve o seu primeiro contato. Quando ele aqui chegou, ele foi muito bem recebido pelas tribos, foi até uma surpresa. Na realidade, né, os povos pré-colombianos cometeram um engano terrível, porque os deuses que visitaram, né, eram brancos, né, alguns usavam barba, e quando Colombo que chegou, eles foram confundidos com os deuses. Pior, um episódio Pizarro, que praticamente dizimou, né, as culturas pré-colombianas aqui. Então, foi dito a eles, né, comentado através das tradições, que deuses das estrelas teriam vindo até aqui. E uma coisa que pouca gente sabe,
Nós nunca conseguimos encaixar o milho que nós comemos normalmente, na forma de espiga ou na forma de grão, com alguma espécie conhecida aqui do nosso planeta. O milho é uma planta híbrida. Talvez com algum vegetal aqui do nosso planeta, com um vegetal totalmente desconhecido. E essas civilizações dizem que o milho foi trazido por esses deuses como um alimento extremamente nutritivo, do qual tudo se aproveita, né? E os índios deveriam consumi-lo. Dentro da cadeia alimentar é um dos alimentos mais Então positivos. nós já temos o milho como exemplo. E outra coisa, o milho é originário das Américas. O milho não era conhecido no restante do mundo. É verdade. Outra coisa, né, que os deuses trouxeram, como Manco Capac, como Quetzalcoatl, foram religiões, a noção de um deus, noções de agricultura através do plantio do milho e de outros vegetais, trouxeram conhecimento da astronomia. Se você olhar, nós temos, por exemplo, no México, construções que vemos nossos observatórios astronômicos atuais. Nós vemos os dados colhidos por esses povos, tinha uma condição muito superior, né, ao que se acredita naquela época. O planejamento e tudo mais ocorria dentro de um prazo determinado. Sim, o calendário maia, que Perfeito. até hoje se comenta muito, é de uma precisão astronômica admirável. Mas um final de ciclo apenas, né? Bom, o calendário maia acabou porque o povo maia desapareceu. Sim. Então não há como continuar um calendário sem existir uma civilização para isso. Que sustente e mantenha. E mesmo o calendário maia, eu acho muito curioso, né? Nós vemos tantas informações, eu não sei de onde elas são retiradas, porque sobraram de toda a cultura maia, né? Os padres jesuítas destruíram tudo, sobraram 4 códices que estão na Alemanha. Tá? Apenas isso registra a cultura maia, mais nada. E o que se fala lá é fim de ciclo, não fim de mundo. Perfeito, final de ciclo. Né? Dentro das suas pesquisas, eu vou falar de um tema que todo mundo debate e comenta. Atlântida. Será que são deuses? Bom, nós sabemos que nós tivemos civilizações antigas, bem anteriores à nossa civilização. A Atlântida é um exemplo. Nós temos a Atlântida em Mu. Né? Mu seria no Pacífico. Nós temos uma ilha artificial construída por pessoas, né, que seria a ilha de Ponap. Seria a capital do Império de Mu. Ele abrangeria todo o espaço entre Austrália e Japão. Nós temos uma série de ilhas com construções rupestres antigas que envolveriam uma tecnologia avançadíssima e um número de pessoas para fazer enorme. Né? Atlântida estaria situado, como diz o livro de Platão, né, além das colunas de Hércules, ou seja, a oeste, né, do Estreito de Gibraltar. Ela viria do hemisfério norte. A parte sul do continente Atlântida seria onde existe o Triângulo das Bermudas. Sim. Existem muitos pesquisadores que acreditam que talvez algum equipamento daquela época, daquela civilização, seja o causador daqueles fenômenos eletromagnéticos que ocorrem naquela região. Fantástico. Né? Mas não há como te provar isso. Jacques Cousteau, na década de 70, fazendo mergulhos de pesquisa na região, encontrou ânforas, restos de construções, trechos de estradas, calçados no leito oceânico, indicando que aquilo já esteve acima do nível do mar. Acredito. Tá? A Atlântida teria surgido na faixa de 80 mil anos antes de Cristo e sucumbido em 3 grandes cataclismas, o último sendo na faixa de 10 a 8 mil anos antes de Cristo. Mu seria mais antiga, na faixa de 100 mil anos, teria desaparecido por volta mais ou menos na mesma época. Seriam civilizações que teriam talvez o conhecimento de tecnologia muito além da nossa nuclear de hoje, de veículos muito superiores ao nosso. Dizem certas lendas que houve até um confronto entre essas duas civilizações. Porque fala-se muito, ainda não temos comprovações científicas, porém, como você mesmo disse, algumas pesquisas. A teoria dos deuses astronautas. Você pode falar rapidamente antes de encerrarmos o bloco? Sim, tudo aquilo que nós comentamos até agora são as evidências disso. Nas pinturas rupestres, as construções megalíticas, né, em várias partes do mundo, as religiões como a nossa Bíblia, né, por exemplo, nós podemos pegar o exemplo do profeta Elias, né, uma carruagem de fogo desce do céu e o leva embora. Né, mas você sabe disso que uma carruagem jamais voaria. Né? Então, sim, o que levou o profeta Elias à própria ascensão do Cristo? Ou quando Cristo fala, vós sois cá de baixo, eu cá de baixo não sou, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Então vem a pergunta lógica de onde ele seria.
Né? Então nós temos uma série, as antigas civilizações, muitos acreditam, muitos ufólogos acreditam que talvez algum desses veículos que nos visitam seriam sobreviventes da antiga Atlântida. Bem, não há como negar nem como provar no momento. Com certeza. E fica aí o convite para a sua pesquisa pessoal, para que você possa entender um pouco mais esse tema. É muito legal você continuar questionando. Então nós vamos para um rápido intervalo, mas antes disso, eu gostaria dos seus contatos, porque eu sei que você tem o seu programa, para as pessoas sintonizarem e conhecerem um pouquinho do seu trabalho, viu, Luiz? Bom, contatos podem ser através ou da Rede Boa Nova de Rádio, onde eu apresento o programa Fenômeno UFO, todos os sábados ao vivo, das 13 às 14 horas, com reprise no domingo às 22 horas. O pessoal pode entrar em contato através do seguinte e-mail, rede@radioboanova.com.br. Né? Ou então, redemundomaior-de-televisão.com.br, também programa Fenômeno UFO. E eu, na medida do possível, estarei respondendo com o maior prazer. Muito bom. Então, já voltamos.